Pessoal, hoje é segunda-feira de carnaval, dia 24 de fevereiro, e daqui a 3 dias, 25, 26, 27, 3 dias, dia 27, quinta-feira, às 9h30 da manhã, vai ter uma audiência pública na Câmara Municipal de Campinas sobre a lei do delivery. Esse é um PL, um projeto de lei de autoria do presidente da Casa, Marcos Bernardelli, no ano passado foi protocolado e já aprovado em primeira votação, dependendo ainda de uma segunda para entrar em vigor. E esse projeto diz o seguinte: ele regula todos esses sistemas de aplicativo de entrega de refeições, iFood, etc. Né? Qual que é a preocupação desse PL? Existem empresas que fabricam, que produzem as refeições para serem entregues. Então, ela se cadastra no aplicativo. Então, por exemplo, o iFood, ele entrega uma refeição feita pelo restaurante X. Esse restaurante, segundo o PL, deve ter alvará de funcionamento da prefeitura, deve ter alvará da vigilância sanitária e alvará do bombeiro. Esse do bombeiro eu acho meio absurdo, falando aqui por cima, porque depende do estabelecimento. Você não pode exigir para todo estabelecimento alvará de bombeiro, né? Não é uma necessidade. Num shopping, num restaurante grande, ok. Mas se for um restaurante de pequena proporção, onde só produz a comida, não tem pessoas e tal, não sei se há necessidade de ter uma vistoria do corpo de bombeiro. Mas vamos lá, o projeto ele contempla esses 3 itens aí, né? Que a empresa que vai entregar o aplicativo, ele deve exigir do fornecedor que produz a alimentação esses 3 alvarás, né? Existem as pessoas interessadas na aprovação desse projeto. Em primeiro lugar é o consumidor, porque esse projeto visa a ter um controle sobre a forma como é produzido esse alimento, então em relação à segurança, à saúde do consumidor. Não é raro ver que um restaurante que não tenha esses devidos cuidados com a vigilância sanitária, no preparo, pode ter um problema de, por exemplo, intoxicação alimentar em quem consumir um alimento estragado ou feito em condições não adequadas, né? Então essa é a primeira preocupação, porque o aplicativo uma ferramenta que está sendo usado em massa hoje, está sendo consumida em massa, e existe realmente essa preocupação com a saúde da pessoa que está comprando aquele produto. Então esse projeto ele exige que o entregador exija do fornecedor esse alvará de funcionamento, o alvará da vigilância sanitária e esse do bombeiro, que é questionável, né? Então o primeiro problema é a questão da saúde e da segurança do consumidor. O segundo problema que a gente tem que ver aqui é a questão da concorrência desleal. Como a maioria dos fornecedores, restaurantes, bares, etc., que produzem o alimento, eles têm que ter esse alvará da prefeitura, então eles pagam taxa de alvará, eles pagam vigilância sanitária e bombeiro em alguns casos. Então eles têm que embutir esse custo no produto que eles vendem, correto? E se entrar algumas empresas que não cumprem vigilância sanitária, não tem que pagar taxa de alvará, eles vão ter um produto equivalente com um custo bem menor, e aí existe uma espécie de concorrência que não estabelece condições iguais. Então, um ambiente saudável de competição dentro da economia de mercado é você ter as mesmas regras para todos, e aí a livre competição é saudável, né? Para que a competição e a meritocracia, ou seja, a qualidade, a forma de atendimento vai fazer a diferença para o consumidor final que vai escolher entre aquele ou outro fornecedor. Mas quando essas regras não são iguais para todos, ou seja, uns cumprem e outros não, você coloca aí essa questão da concorrência desleal. E o que acontece? Vai favorecer quem não cumpre as regras, e quem cumpre vai acabar fechando o seu restaurante ou o seu bar por não conseguir competir com uma competição desleal, e vai causar também um desemprego. Então, por um lado ajuda alguns e por outro prejudica, né? Normalmente vai prejudicar quem já está estabelecido, quem tem altas taxas, altos custos, altos impostos, que paga ali os seus empregados em dia, os recolhimentos dos seus benefícios, impostos bonitinho, e o outro lá tem pessoas que ele não são contratadas, não tem encargos, não tem uma série de coisas. Então, nosso cuidado como cidadão aqui, eu que defendo ideias liberais, primeiro é não fazer com que um projeto aprovado por um vereador não seja uma intervenção estatal na economia privada. Então esse é o meu maior medo, que o excesso de regulação venha prejudicar a iniciativa privada e o livre mercado. Então essa é a minha primeira preocupação, né? Por isso que nós temos que ir lá, eu convido vocês a estarem lá para se inteirar dos termos desse projeto, para a gente apoiar
ou integralmente, ou totalmente, ou parcialmente que seja, e ali vai estar tanto os representantes dos aplicativos quanto a Brasel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que é interessada nesse tema, né? Então todos nós estamos convidados a participar e fiscalizar se o poder público está fazendo o seu papel de regulador de forma isenta ou se ele vai criar dificuldades para vender facilidades. Então, nosso maior medo sempre é a intervenção abusiva do Estado na iniciativa privada para depois ir lá com seus poderes de fiscalização, como a gente vê muitos abusos aí de fiscais que vão extorquir o comerciante. Então ele vê lá, você não tem o alvará aqui, não tem isso, aquilo, você me dá aqui quinhentinho ou milzão aqui que está livre, né? Então existe uma indústria da multa, isso a gente sabe, nós não podemos dizer que quem está fazendo isso ou que estabelecimento está pagando, a gente não sabe, mas a gente sabe que existe, né? Já muitos casos são denunciados, a gente só sabe quando é denunciado, né? Então essa é a primeira preocupação. A segunda preocupação é realmente o consumidor, a vigilância sanitária, a saúde, a forma como é preparado, a origem desses alimentos, né? E o terceiro é evitar a prática aí dessa concorrência desleal para quebrar aí o mercado, né? Não é o caso aqui, mas existem empresas que fabricam, produzem o tal de dumping, né? Que a gente chama, que é uma prática onde você entra no lugar, você concorre com preço predatório, você quebra os concorrentes e depois, quando você tem um monopólio do mercado, você sobe e coloca o preço que você quiser, né? Aqui existe um princípio de que isso possa ocorrer, não citando determinadas empresas ou não, mas é uma prática que deve ser evitada, né? Às vezes acontece isso, a gente sabe também, tanto numa escala macro ou numa escala micro, e a gente deve conciliar então esses três aspectos aí, a saúde do consumidor, a não intervenção excessiva do Estado nessa questão e a concorrência desleal. Esses três aspectos a gente deve analisar com muito carinho, com muito cuidado, para que a gente interfira o menos possível nesse mercado e que todos possam conviver dentro de um ambiente saudável de competição, de livre mercado. E a gente sabe que o livre mercado funcionando adequadamente, com regras pré-estabelecidas para todos, isso propicia o aquecimento da economia, geração de trabalho, geração de emprego, desenvolvimento da economia e quanto mais o Estado ficar longe disso, melhor. Então eu convido você, quinta-feira, 9h30, Câmara Municipal, PL do Delivery. Um abraço, até mais.